Olá, pessoalzinho, tudo bem com vocês? Aqui é o canal Sala de Aulas, eu sou a professora Flor, e como vocês estão vendo, hoje eu vou gravar um vídeo, finalmente, para falar de Rússia e Ucrânia. Vamos entender um pouquinho dessa situação, tá bom? Hoje, eu fui bem lembrada, eu e os meus colegas de história lá na escola, né? Porque até então, os historiadores passam meio que desapercebido no mundo, né? Só que hoje a gente acaba recebendo um monte de perguntas no WhatsApp, né? Ah, e aí, o que está acontecendo? Que história é essa? Quem é que tem razão? Quem é que deixa de ter razão? E, então, como boa historiadora que sou, ou pretendo ser, ou estou estudando para ser, sempre, né? A gente diz, não tem lado certo, não tem lado errado, está muito cedo para que a gente tenha todos os mecanismos e recursos para a gente avaliar quem está certo, quem está errado na história atual desses dois países. O que a gente tem são fatos históricos que aconteceram ao longo das décadas e, por meio desses fatos históricos, a gente consegue compreender um pouco os dias atuais, tá bom? Agora, quem estará certo, quem estará errado, só o tempo vai poder nos dizer, e a história é feita de fatos, né? De várias ações, de dois lados, de quatro lados, enfim, de todos os lados possíveis e imaginados. Então, por hora, a gente vai ver um pouquinho dos fatos que nos apresenta até o momento Ucrânia e Rússia, ou Rússia e Ucrânia, tá bom? Já peço para você curtir, compartilhar, se inscrever nesse canal, porque é importantíssimo o teu engajamento. Comenta também nos comentários, deixa o seu apoio de alguma forma, tá? E podendo ajudar no Pix, também eu agradeço qualquer valor. Bom, vamos lá. Ambos os países têm raízes comuns no estado eslavo oriental de Kievan-Rus. É por isso que o presidente russo Vladimir Putin vive dizendo que os russos e os ucranianos são como um povo só, tá? Porém, esses países eles avançam separadamente durante os séculos, e o que proporcionou aí o surgimento de duas línguas, de culturas diferenciadas, enquanto a Rússia estava se tornando um império, a Ucrânia não conseguiu estabelecer o seu próprio Estado, né? E hoje se vê aí no embate entre discussão e conflito de Rússia e Estados Unidos, porque a verdade é essa, né? A OTAN, que é uma instituição teoricamente gerida ou idealizada pelos norte-americanos, é um pedaço dos Estados Unidos dentro da Ucrânia, ameaçando, segundo Putin, a sua soberania, né? No século XVII, então, grandes áreas da atual Ucrânia tornaram-se parte do Império Russo e os territórios foram reorganizados em províncias russas regulares, administradas por governadores e nomeados por São Petersburgo, de acordo com a Enciclopédia Britânica aqui no canal do CNN Brasil. Bom, a partir de então, no século XX, a Rússia e a União Soviética realizaram um programa de russificação, que era para desencorajar a identidade nacional ucraniana. Após a Revolução Russa de 1917 e ao final da Primeira Guerra Mundial, a Ucrânia torna-se, então, brevemente independente até o início da década de 20, quando se tornou parte da União Soviética. Já em 1941, durante a Segunda Guerra Mundial, o país foi ocupado pela Alemanha até que a Rússia Soviética recuperou o controle do país em 1944 e expandiu suas fronteiras, incluindo aí territórios, tomando a Romênia, a Polônia e a Tchecoslováquia, que é a atual República Tcheca, tá? Já na década de 1990, a Ucrânia novamente independente, para ser mais precisa, aqui no ano de 1991, quando a União Soviética foi dissolvida, lá com a queda do Muro de Berlim, esse grande
território que ocupava foi dividido, então, em 15 repúblicas independentes, e a Ucrânia é uma dessas repúblicas independentes a partir de julho de 1990, e havia declarado, então, a sua soberania. O parlamento ucraniano, então, declara a sua independência, aguardando um referendo de 1º de dezembro de 1991, que é finalmente aprovado por 90% dos votos no parlamento. Assim, a Ucrânia adere à nova comunidade de estados independentes, juntamente com a Rússia e com a Bielorrússia. E, a partir de então, a Ucrânia voltou seus olhos para a Europa, com firmes interesses de reaproximar, ou melhor, de se aproximar da OTAN, tá? E fazer parte dessa instituição que, lembre-se, idealizada, né, pelos Estados Unidos lá no final da Guerra Fria, tá? E aí, as tensões entre os dois países, né, ex-estados soviéticos, aumentam já no final de 2013, devido a um acordo político e comercial com a União Europeia. Bom, depois que o então presidente da Rússia, da pró-Rússia, né, o Viktor Yanukovych, cancelou as negociações, aparentemente sob a pressão de Moscou, protestos violentos eclodiram em Kiev por semana, Kiev, a capital da Ucrânia. Então, em março de 2014, a Rússia anexou a Crimeia, uma península autônoma do sul da Ucrânia, com forte lealdade russa, e a pretexto de que estava defendendo os interesses dos cidadãos de língua russa. Bom, e aí a escalada e a tensão entre Rússia e Ucrânia atingiu o seu ápice na madrugada desta quinta-feira, dia 24, né, com a invasão de tropas russas ao território ucraniano. Não vamos esquecer que, desde então, década de 90, a Ucrânia vem tentando se aproximar cada vez mais do Ocidente e fazer parte ali da OTAN, tá? E ameaçando ali a soberania, né, segundo Putin, dos russos. Bom, o presidente Vladimir Putin, russo, autorizou uma operação militar que registrou ataques aéreos em todo o país, entrada de força terrestre pelo lado norte e leste e também pelo sul. Somando a isso, o Putin havia reconhecido, então, a independência, ainda essa semana, né, de duas repúblicas separatistas, a Donetsk e a Luhansk, que ficam próximas da sua fronteira. E isso gerou sanções econômicas do Ocidente, né? Ou seja, Estados Unidos impôs sanções econômicas a partir desse reconhecimento de independência dessas duas províncias separatistas que o Putin, então, reconheceu. O parlamento russo, então, havia autorizado ainda o uso de tropas militares fora do território do país, o que, então, sinalizou uma intenção russa de atuação na Ucrânia. As divergências, então, entre as nações remete, como eu falei, ao final da Guerra Fria, já lá em 1991, que culmina, então, com a dissolução da República Socialista Soviética, né? Aliás, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. No entanto, partes da Ucrânia profundamente ligadas à Rússia manteve ali as suas relações de cunho cultural e principalmente de idioma. Tem parte da Ucrânia que fala o russo, né, e que tem por predominância a língua dos russos, como eu falei, e isso faz com que haja uma ligação muito forte entre os dois países, né? Houve também, na época da derrocada do Bloco Soviético, a recém-independente Ucrânia ficou com o terceiro maior arsenal atômico do mundo. Por quê? Enquanto a Ucrânia pertencia à Rússia,
ou a antiga União Soviética, era uma das zonas mais populosas e responsável por armazenar parte de armas nucleares. Com a separação, essas armas nucleares ficaram do lado da Ucrânia. E aí teve o fim com a separação, né, entre os dois, negociou-se, então, a retirada dessas armas da Ucrânia, que abririam mão das armas de boa e só quis a garantia de que os russos jamais atacariam as suas fronteiras e respeitaria ali a sua soberania local. E foi exatamente esse acordo de paz que Putin quebra ontem, nessa madrugada, quando ocupou ou invadiu o território ucraniano, tá? Uma das razões que reacendeu as tensões foi a crescente aproximação da Ucrânia com o Ocidente, como ela já havia pretendido isso desde a década de 90, né? Pelo interesse do governo local de entrar na OTAN ou mesmo entrar na União Europeia. A OTAN, então, é uma aliança militar criada em 1949, formada por 30 nações, e dentre elas, grandes potências ocidentais, como Estados Unidos, Alemanha, França e Reino Unido. Outras nações que já fizeram parte do conglomerado soviético, como a Lituânia, a Letônia e a Estônia, já se associaram à OTAN e hoje são membros, inclusive, da Aliança Militar Internacional. Só sobrou a Ucrânia, né, que é praticamente o único território que separa a Rússia da União Europeia. Os russos, então, passaram a ver com uma proximidade, uma ameaça nessa proximidade entre a Ucrânia e a OTAN, como uma ameaça aos seus próprios interesses políticos, à sua soberania, podendo, inclusive, prejudicar os comércios, né, e as zonas de influência russa no leste europeu. E desde 2008, quando a OTAN começou a entrada da Ucrânia, as relações começaram, então, a esquentar entre os países. O presidente russo aponta que a expansão da OTAN pelo leste europeu é uma clara e evidente ameaça à existência dos russos, né? Ou seja, é uma ameaça à sua soberania. E uma das demandas de Moscou para evitar o conflito que ocorre atualmente era uma garantia de que a Ucrânia jamais se tornaria um país membro da OTAN. Então, veja só, a OTAN, a Ucrânia tinha prometido que jamais seria entraria para a OTAN. E agora que Putin reparou que eles querem entrar para a OTAN, então ele se sentiu plenamente ameaçado, né? E teve aí o seu motivo para invadir a Ucrânia. Para os russos, um vizinho tão próximo geograficamente e também culturalmente, curvando-se aos interesses ocidentais, acarreta uma perda de força na região e, posteriormente, no jogo de poder global. O líder russo considera que o Ocidente se aproveitou de um momento de fraqueza lá no final da Guerra Fria para dominar nações vizinhas. Putin aponta como cenário ideal um quadro em que a OTAN retornaria ou retomaria a composição anterior ao ano de 1997, o que excluiria as repúblicas soviéticas de organização. Um fator importante é que a OTAN estabelece um dos ataques a um país membro, significaria aí um conflito contra todo o bloco militar. E, na prática, quer dizer que, caso a Ucrânia entrasse na aliança e sofresse um ataque russo, isso poderia gerar um conflito generalizado. O conflito de 2022 é também uma continuação das tensões que levaram os russos a anexar a região da Crimeia 8 anos antes. Lá em 2014, com a queda do então presidente ucraniano pró-Rússia, Viktor Yanukovych, após meses de protestos populares, o Kremlin agiu para anexar a península da Crimeia e apoio
a grupos separatistas que tomaram aí o controle de 2 províncias do leste ucraniano. E de lá para cá, mais de 14 mil pessoas morreram nesses conflitos entre rebeldes e força ucraniana. E o acordo de paz que foi firmado lá em 2015, o acordo de Minsk, diminuíram a intensidade dos conflitos, mas não cessaram por completo. Nessa semana, então, o presidente da Rússia anunciou que reconheceria as províncias separatistas de Luhansk e Donetsk, uma demanda antiga dos separatistas daquela região, que, além de agravar a crise com o Ocidente, desrespeitou o próprio acordo de paz na época da anexação da Crimeia. Outra possível motivação de invasão nesse momento é mostrar ao Ocidente a força e a firmeza com o qual os russos pretendem tratar a questão para barrar o avanço da OTAN na Europa e também os seus membros, o que pode elevar a força interna de Putin, como ocorreu na anexação da própria Crimeia, segundo levantamentos feitos naquela época. A confiança do líder russo, um ano após anexar a Crimeia, girou em torno de 80%, segundo os dados da organização russa independente. Ou seja, as próximas 24 horas serão fundamentais, porque fica-se a questão: Estados Unidos recuará ou comprará a briga, né, e vai para cima? Rússia tem razão de temer a entrada da Ucrânia na União Europeia ou então na OTAN? E a OTAN é uma instituição confiável ou é realmente uma instituição que obedeceria aos Estados Unidos de olhos fechados? São fatores que a gente tem que avaliar. Outra coisa importante também é saber que a Ucrânia detém passagem de gás oleoduto da Rússia, né? E que um possível conflito agora traria aos russos muita dor de cabeça com relação ao fornecimento do seu gás, porque claramente ou facilmente a Ucrânia poderia cortar a passagem de gás dos russos e eles, então, ficariam com prejuízo muito grande, né? Fora que isso acarretaria muitos transtornos nas vidas das pessoas russas, tá bom? Então, a gente tem que esperar as próximas 24 horas, como eu falei, que são fundamentais, porque dessas 24 horas sairá com certeza uma definição se haverá ou não haverá guerra, né? Vai depender aí de como os Estados Unidos reagem, qual a atitude da OTAN, qual a atitude dos Estados Unidos e qual a atitude do próprio Putin, né? Que pode avançar ainda mais, né? Pagando para ver, ou se pode, de repente, retirar as suas tropas da Ucrânia e ficar simplesmente se deleitando, né, com o fato de ter assustado o mundo inteiro com a possibilidade de uma terceira guerra. Bom, como eu falei lá no comecinho, a história ela é contada por fatos e fica meio que impossível da gente saber quem está certo e quem está errado. O certo mesmo seria a paz para todos, né? Porque nenhuma guerra nós sabemos como e onde ela começa, mas é impossível a gente saber como e quando e de que maneira e onde ela vai parar. Então, curta, compartilha, se inscreva nesse canal, ajuda fortalecendo, traz mais um amigo para a gente poder fazer o nosso canal crescer, e aqui você sempre terá conteúdos de história, sociologia, educação, política, notícias e, por que não, espiritualidade. Lula presidente, Haddad governador de São Paulo, Brasil feliz de novo. Tchau, tchau. Obrigada.